aqui. Aqui, idem. Iniciar a gravação aqui também no Teams. Iniciar a gravação. Aí, direitinho. Compartilhar minha bandeja. Muitas coisinhas para serem compartilhadas. Já estou aqui no documento do exercício, mas basicamente, né? Quem perguntou a respeito de visualizar as aulas, tá? Que a gente deixou, no próprio software do Teams, né? Se a gente clicar aqui em equipes, e tem várias equipes, a gente vai na nossa, e o que acontece? Em cada uma das aulas, né, fica tudo registrado, né? Cada uma das respostas, bom dia, boa noite, que a gente dá, certo? Inclusive o videozinho da aula. Então, se a gente vem aqui, ó, na aula anterior, ou na que foi antes, etc., o que acontece? Ele vai ficar tudo minimizado assim, pequenininho, para quê? Não ocupar muito espaço. Mas se a gente clica em cima desses coisinhos, ele abre um monte de texto, etc. A gente vai descendo, e normalmente, como a gravação vai no finalzinho da aula, ela fica aqui, ó. E aí a gente pode, né, abrir ele direto por aqui, para poder visualizar o coisinho, ou pegar o link, coisa assim, ou até compartilhar com os coleguinhas, né? Sim. E a outra opção que a gente tem aqui, ó, indo na nossa disciplina, certo? Deixa eu marcar ela aqui, ó. Vem cá, abriu a disciplina, vai aparecer a nossa página inicial, que é a página lá de Tiamar. Então tá aqui, ó. Gerente de produção, campus Coração Carístico, de transporte, certo? Você sabe que aparece Coração Carístico aqui, mas enfim. Abrindo aqui módulos. Aí tem os módulos todos da Mara aqui para mim, para não ficar a unidade inteira, né, aparecendo com coisinha. Na verdade é útil para poder baixar o material dela, tá? Mas eu minimizo para ficar mais fácil e trabalhar só a parte aqui das aulas presenciais. E aí o que eu estou fazendo? Cada link que a gente tem aqui do Teams, né? Eu pego ele por aqui, ó, no obter link. Eu venho aqui, ó, insiro ela no módulo da aula, tá? E tudo que a gente criar, né, de documento, etc., eu estou colocando aqui logo abaixo. Então, organização para a gente, tá? Então, o linkzinho aqui e todos os documentos que estão para baixo, eles são referentes a essa aula aqui, tudo que a gente criou. Tá? Da aula passada, a gente criou dois exercícios, né? Dois elementos, né? A gente criou esse documento aqui, ó, que a gente fez na aula passada. A gente começou fazendo os exercícios, né, do bloquinho, deslizando. A gente fez também do escoamento dentro do tubo, certo? E ficamos de fazer esse exercício aqui, que seria o último exemplo, e ficou este exercício aqui, ó, para vocês me entregarem ele hoje. A gente dá uma passadinha nele rápido, para ver se todo mundo conseguiu, se fez direitinho, certo? Então, é porque perguntaram, então estou tentando colocar o máximo possível. E temos, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma gravação minha mesmo, utilizando o OBS Studio, que é esse software aqui, vem gravando a minha tela de trabalho, então tudo que a gente está mostrando e a minha voz está sendo gravado aqui junto, certo? E qual que é a ideia? Vai que, né, o Teams dá problema, e durante essa semana, no finalzinho da semana passada, o início dessa, ele apresentou bastante problema, teve várias aulas que não ficaram gravadas nele, então é um repositório a mais, e aí, se precisar, eu lanço o vídeo no YouTube e compartilho com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, gente? Boa noite, Caio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, aproveitar que a gente está com a disciplina aberta. Vem aqui em página inicial. E eu quero ver um pequeno detalhezinho aqui, tá? Aqui, ó, pra gente, ó. Avaliar exercício de fixação, né? Deve ter sido entregue até hoje, né, às 20h40, certo? Então, até o final da aula tem que entregar ele. Já tem aqui, ó, 31 entregues. Nós somos, acho que 70 alunos. Cadê? Vamos dizer assim, né? Se tivesse uma sala física, né, eu estaria cuspindo aluno pela janela, pela porta. Às vezes um professor também, se não tomar cuidado. Tem aluno da com pau. Tem um monte. Certo?
gente está vendo aqui o material não publicado da Mars, que não interessa para a gente, não interessa os que a gente vai ter, né? Já tem as provas aqui com as datas marcadas para a gente, tá? Cada uma das avaliações, primeira, segunda e reavaliação, e os exercícios que eu estou colocando para a gente. O primeiro apareceu aqui, já tem uns outros da Mari que já estão lançados para vocês fazerem, etc. Já tem gente até com nota aqui, porque já respondeu. Certo? Então, bastante coisinhas aí publicadas e não publicadas. Então, fiquem atentos, não percam as esperanças e façam o possível. Certo? Alguma dúvida, gente? Essas explicações básicas aqui. Rafael, olá. Nayara, olá. Luca Carvalho, olá. Rafaela, olá. Gabriel, olá. Bruno Bifando, olá. Marcos Paulo. Bom, se não tem dúvida, Caio, olá. Mais novo. Então, vamos começar a fazer esse exercício aqui, ó. Opa, esse não, né? Esse aqui eu aprendi a entregar. Vou fazer esse aqui que é o exercício difícil, tá? Então, o que acontece? Ele falou pra gente que construído um viscosímetro, certo? Basicamente com um pistão, certo? Que ele concentre com a camisa, certo? A camisa ela vai ser mantida fixa, enquanto o pistão ele vai rotacionar, certo? Entre o pistão e a camisa, a gente coloca um fluido aqui, e quando o cilindro, ou o pistãozinho aqui, gira, o que vai acontecer é que o fluido vai acabar, né, sendo deformado. E na hora que ele é deformado, claro, ele vai resistir a esse esforço. E vai criar, né, um torque contrário ao torque que está movimentando nessa rodana. Então ela fala para a gente, olha, a rotação do cilindro deforma o fluido de teste contido na folga entre o cilindro e a camisa, e vem falando para a gente, ó, seja um viscosímetro cuja camisa, certo, a parte externa, possui um diâmetro de 120 milímetros e cujo cilindro possui 100 milímetros de diâmetro. Então, a camisa tem 120, o cilindro tem 100, então, para a folga, né, sobraria 20, e aí nela, a gente pensa que já que é um cilindro concêntrico, né, vai ter 10 sobrando aqui e 10 sobrando aqui, ou 10 em qualquer dimensão, ou qualquer direção que a gente olhar para ele, tá? Entre o cilindro e a camisa. Ele dá uma velocidade de rotação para a gente de 400 RPM, então 400 rotações por minuto, e fala que ele está sob a ação de um torque de 3,80, né, newtons vezes metro. Pede para determinar a viscosidade do fluido, certo? Que está sendo ensaiado aqui. Tá? Bom, se a gente começar a pensar em somatório de forças, igual foram os outros problemas, não vai dar muito certo, né? Enquanto aqui a gente tinha um monte de força para a gente determinar, o que a gente pode pensar é que em força só não vai resolver o problema, certo? Porque eu tenho torques aqui e forças, né, de cisalhamento ao longo de toda a lateral aqui do pistão, né, do cilindro, que elas, se fosse fazer um somatório de forças no cilindro, essas forças iam acabar se cancelando, tá? Então, não ia dar certo. Então, a gente tem que lançar a mão de um outro recurso, que é o somatório de momentos. Calma, respira. Somatório de momentos é uma matéria de lá do ensino médio, né? Para alguém deve ter visto isso, né? Quem teve um bom professor de física deve ter visto essa matéria lá nas físicazinhas, né? De cinética e cinemática. E quem pegou um bom professor de física na PUC, né? Conseguiu ver também esse tipo de matéria. Tá? Normalmente o que acontece? É a última matéria do semestre, às vezes se a turma não colaborou, né? Seja no ensino médio, seja nas físicas da PUC, e às vezes a coisa não foi bem vista. Então, um dos motivos desse exercício ele está aqui, né? É justamente para a gente relembrar esses movimentos de rotação aí, para, como é que fala? E para quem viu, recorda, e quem não viu, aprende agora, certo? Ele funciona basicamente igual ao somatório de forças, só que vai ser para a gente um somatório de momentos. Então, vamos inserir uma equaçãozinha para ela, certo? E nesse somatório de momentos, então Mzinho, o torque e momento é a mesma coisa, tá? São sinônimos, só a tradução que varia. E eu fazer esse somatório de momentos em relação ao eixo desse cilindro.
certo? Não estou orientando ela aqui. Certo? E daí? E daí que ele falou para a gente, olha, existe um torque T que está aparecendo aqui, está sendo aplicado sobre essa roldana aqui, como a roldana está fixa, né, ao cilindro por essa pequena hastezinha aqui, ó, eles vão ter basicamente como é que fala? O torque que está aparecendo aqui vai acabar sendo aplicado, né, sobre o cilindro, certo? E o que vai acontecer é o seguinte, não estou colocando sinais aqui por enquanto, só mostrando que existe esse torquezinho aqui, tá? E aí o que acontece? Quando o cilindro girar, ele vai deformar o fluido. Então eu tomei a liberdade, já que demora um tempinho a mais, de fazer um pequeno desenho aqui para a gente, né, do pente, já ficou maravilhoso, certo? Minha licença do AutoCAD venceu, então é isso aí que tem para hoje. Mas qual que é a ideia? Quando o cilindro girar, e ele está girando aqui no sentido anti-horário, ele vai fazer com que como é que fala? As partículas de fluido em contato com a superfície do cilindro, elas vão ter a mesma velocidade linear do cilindro, certo? Então aqui vai ter uma certa velocidade, que é a velocidade linear aqui na superfície do cilindro, certo? Enquanto as partículas de fluido que vão estar em contato com a camisa, elas vão ter a mesma velocidade da camisa, elas vão estar paradas, fazendo com que em cada pontozinho que a gente for avaliar aqui do cilindro, apareça um pequeno triângulozinho de velocidade que vai mudando de direção, certo? Então o enunciado não poderia dizer para a gente, né, que esse perfil seria linear, porque ele não é, certo? Ele é linear por partes. Cada planozinho que eu for mostrando aqui, por exemplo, ele vai ter um perfil de velocidades assim, ó, em verdinho, tá? E aí o que acontece? Ah, Quando esse cilindro está girando, ele está deformando o fluido vai criar uma tensão de desalinhamento, né, sobre a superfície desse cilindrozinho. E essa tensão de desalinhamento ela vai ter direções diferentes em cada posição também, certo? Por isso que eu falei, se fizesse somatório de forças aqui, né, iam todas se cancelar, porque iriam mesmo, tá? E aí o que, que vai acontecer? Essa tensão ela está basicamente atuando, né, sobre toda a superfície lateral aqui do cilindro, certo? E essa tensão vezes a área lateral do cilindro, que é a área de contato com o fluido, ela vai criar força de arrasto, que vai estar atuando, né, um pouquinho dela em cada pedacinho aqui da lateral do cilindro, certo? E aí o que acontece? Se eu pego essa força e multiplico ela por esse braço aqui, que seria o raio do cilindro, a gente vai ter um momento que vai ser contrário ao movimento de rotação do cilindro. Então vai ter um sentido oposto. Então, enquanto o cilindro gira no sentido horário, né, a tensão de desalinhamento vai criar um torque no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário. Então, para a gente aqui no somatório de momentos, a gente teria que incluir, né, a força de arrasto vezes o raio do cilindro, que eu vou colocar o mesmo R maiúsculo aqui, tá? Dúvidas? Já abro aqui para ver se todo mundo está acompanhando. Lembra, torque na verdade é uma força, né, que vai ser aplicada perpendicular a um braço e aí vai fazer com que sobre esse braço apareça, né, uma tendência de rotação, certo? Nem disse movimento, é tendência de se mover. Pode aparecer o torque, está tudo parado. Bom, se não tem dúvida, vamos continuar. E aí, opa, aqui. Quando a gente fizer esse somatório de momentos aqui, bonitinho, a gente precisa, né, saber quais vão ser os sinais que a gente vai utilizar. E basicamente para esses torques, etc., a gente vai utilizar a mesma, como que fala? Mesma convenção de sinais, por exemplo, que se tem em estática, que se tem em cinemática, as outras matérias todas, né? Que é, na verdade, só uma convenção. Não importa como é que fala, se é positivo para um lado, para o outro, né? No somatório vai dar tudo a mesma coisa. Só não pode trocar os sinais, certo? Normalmente, o que é trabalhado? Quando a gente tem um torque que ele é horário, a gente assume que ele vai ser negativo. Então, esse cilindro que está girando aqui ó, no sentido horário, a velocidade angular para ela, para a gente, poderia ser dotado como negativa, e ao mesmo tempo esse torque que a gente tem aqui, ó, T, ele vai ser dado como negativo, porque ele está fazendo ele girar
nesse sentido. Então, vou colocar o sinalzinho para ele aqui. Ele vai ser um sinalzinho negativo. Tudo bem? E para a força de arrasto, vai ser contrário ao movimento, né? Vezes o braço, vai criar um torque que vai ser anti-horário. E para torques anti-horários, a gente vai ter o sinalzinho positivo para ele. Certo? Então, negativa para anti-horário, positiva, perdão, negativa para horário, positiva para anti-horário. Certo? No somatório de forças, a gente pega cada uma das forças, soma e depois iguala, né? A um elemento inercial, que é a massa, e uma aceleração, que é a aceleração linear. Neste caso aqui de somatório de momentos, a gente também vai igualar alguma coisa. No caso, vai ser o momento de massa polar, a inércia de massa polar, e uma aceleração angular. Normalmente a gente retrata pelo ângulo alfa. Então, calma aí, professor. Isso é novidade para a gente. Então, por exemplo, o cilindro. What? Ah, deve ser alguma coisinha aqui, ó. Vou mostrar. Ah, tá, beleza. Só a quebra de página que estava muito ali em cima. Subindo. Deixa aqui o perfil de velocidade, deu trabalho fazer ele. Pode não parecer, mas deu. Deixa eu tirar esse aqui para facilitar. Tá, e o que vai acontecer? Esse momento de inércia de massa polar, para o caso do cilindro, ele vale para a gente, né? 1 que divide por 2, que multiplica a massa, daí o raio do cilindro é elevado ao quadrado. Tá? Tem as deduções que mostram como que chega nisso, etc. Mas isso é aprofundando muito na física para a gente poder ficar usando a aula inteira como revisão disso, tá? Então, isso é a inércia de massa polar. Já adianto que eu não gosto da tradução desse nome. Para mim, massa polar é uma massa de ar frio que vem subindo, né? Patagônia, Argentina, Chile, chega aqui no sul do Brasil, etc. E vai subindo. Essa é a massa polar que eu entendo. Certo? E o alfa para a gente vai ser aceleração angular. Tá? Esses momentos de inércia polar, só para mostrar, curiosidades. Aulas aqui, cadê? Sempre guardo umas coisas desse tipo aqui. Ó. Momento de inércia de massa polar. Para diferentes formatos, tá? Geometrias, etc. São todos deduzidos nos livros de física, de graduação mesmo, tem como que chega nelas, etc. Quem viu a física direitinho deve ter visto alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Então, momento de inércia para massas, né? Inércia de massa para alguns elementos. Então, uma barra que é muito esbelta, ou seja, o raio dela é muito pequenininha. Se ele for girar em torno do eixo, perdão, se ela for girar em torno do eixo Y ou do eixo Z, ela depende de 1 sobre 12, né? A massa da barra e o comprimento dela elevado ao quadrado, certo? Se for um disco, por exemplo, girando em torno do eixo, vamos dizer assim, do Y ou do Z, ou seja, se estiver rotacionando assim ou assim, como se fosse uma moedinha girando sobre a mesa, aí o momento de inércia polar seria 1 sobre 4 a massa e o raio ao quadrado, certo? Se estivesse girando em torno do próprio eixo, seria o mesmo momento de inércia que ele teria no nosso caso aqui, ó, certo? De 1 meio, né, da massa e o R quadrado. Para o cilindro, mesma coisa, tá? E o cilindrozinho ele gira em torno do eixo X, que seria o caso, né, do eixo principal dele. Seria basicamente isso, 1 sobre 2, a massa, aqui ele chamou o raio de ar, só isso, de diferença. E se estivesse girando em torno do eixo Y ou do eixo Z, teria um outro momento, certo? Se estivesse girando em torno de um eixo aqui, por exemplo, 10 centímetros para cá, aí teria que utilizar o... como é que fala? Ai, esqueci o nome. O teorema dos eixos paralelos, outras coisas assim que a gente estuda na coisinha.
Então, só curiosidade aqui, dizendo que isso existe, não estou inventando nada não, tá? E agora aqui, ó, do problema. Ele falou para a gente que esse cilindro está rotacionando a 400 RPM. Ele não está dizendo que ele começa de 0, vai até 400, ou ele está em 400 e vai para 300, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Ele está dizendo que essa rotação é fixa. Então, a aceleração angular para a gente ela vai ser nula. Certo? Por quê? O corpo não está acelerando, nem para mais nem para menos. Então, neste caso aqui, ó, vamos aqui, cortar este terminho aqui, que seria a nossa aceleração angular, porque ela vai ser zero para este nosso probleminha aqui. De tal forma que o que vai interessar para a gente é só esse pedaço aqui do somatório de momentos, onde a gente, né, esse torque que estava negativo, passa para o outro lado, vai ficar positivo, e a gente vai ter basicamente isso aqui sendo escrito, ó, que o torque vai ser a força de arrasto, né, vezes o raio. Tudo bem? Bom, o torque é conhecido e o raio é conhecido. A viscosidade é um termo que está lá dentro da tensão de deslizamento e, por sua vez, está lá dentro aqui da força de arrasto. Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar essa expressão aqui da força de arrasto e ir abrindo ela, tá? Então, vamos fazer isso. Primeiro passo, basicamente passar, né, o raio dividindo. O termo do torque aqui. Se tiver qualquer dúvida, tá, gente? Parem, perguntem. Deixa eu pegar a força de arrasto aqui, ó. Não, deixa ele aqui. E ao mesmo tempo, essa força de arrasto aqui para a gente, ela é basicamente a tensão de cisalhamento, certo? Vezes a área de contato entre o fluido e a superfície. Então, vou estar multiplicando aqui essa área. Vou colocar um índice para ela, né? Superfície, área da superfície em contato com o fluido. Todas são, tá? Mas estou deixando ela aqui bem descrita, para não ter dúvidas. E o que a gente vai fazer no próximo passo é basicamente escrever uma expressão para essa área aqui da superfície, certo? Como o fluido aqui está em contato com a lateral do cilindro, a gente vai justamente substituir a expressão da área aqui pela área da lateral do cilindro. Quanto que vale a área lateral do cilindro, gente? Fazer aquela pausa. E aí, quanto que vale a área lateral do cilindro? Meus 70 alunos, cadê? Quanto que vale a área lateral do aluno? Tem só 41 online. Eita ferro. Não lembro. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Isso é importante, tá? Essas geometrias mais simples. Opa. Pode esquecer não. Ainda mais engenheiro civil. Engenheiro civil em obra tem que fazer conta de volume o tempo inteiro. Atualmente quando vai fazer as fundações, esses trem sim. Se erra, dá um problema horroroso, tá? Então é 2π R e o comprimento L, no caso, seria a altura que ele está colocando aqui para a gente, como H, certo? Por que isso? Porque é como se eu pegasse aqui, ó, o perímetro do círculo, né, que se forma aqui nesse topo aqui do cilindro, e multiplicasse, né, pelo comprimento. Então, é como se fosse um retângulo, né, a área dele. Só que eu pegaria, né, o perímetro aqui do círculo para poder multiplicar pela altura ou pelo comprimento, né, se ele estivesse deitado. Equivocou alguma coisa. Essa turma de engenharia de produção, mas tem civil nela também, tá? É uma turma mista. Tá, Amanda? Não estou louco. Ainda não. Você acha que tem 70 alunos só da produção? Não tem nada. Quando eu olhei as matrículas, tinha mais gente da civil do que da produção matriculada. Mas enfim. Dia de produção também precisa, tá? Ah, beleza. Então, achamos aqui a área lateral. E agora que eu sei que, bom, são praticamente constantes aqui, onde o 2π, os gregos já descobriram quanto que isso vale para a gente, lá em 300 a.C.
o R aqui para a gente foi formado, né? E a altura também foi formada. Então, eu vou pegar esse termo todo e vou passar dividindo. Na hora que eu passar dividindo, ele vai vir aqui para baixo, Ctrl C, dá um Ctrl V aqui, e nota que eu já tenho um R aqui, ó, que é também raio do cilindro. Então, eu vou colocar ele como R ao quadrado, tá? Isso vai ser igual à tensão de desalhamento, que, pela equação do titio Newton, né, ela é para a gente a viscosidade, né, e a taxa de deformação do fluido. É o du dy para a gente. Certo? Então, a viscosidade é o que a gente quer encontrar. Então, se eu pegar esse du dy e determinar ele, é só passar ele dividindo e fazer a conta. Então, basicamente para a gente vai ter uma coisa assim, ó. É viscosidade vai ser, né, esse termo todo aqui da área, vezes um raio, vezes o termo do du dy, colocar um vezesinho aqui para ficar mais bonitinho. Uf. Vou tirar esse termo daqui, que não vou precisar dele. O mi, vou copiar ele para o outro lado. E tá aí uma expressão algébrica, né, para a gente poder encontrar essa taxa de deformação do fluido aqui, ó, para achar a viscosidade, onde a gente tem todas as informações menos o du dy. Então, o nosso problema agora ele ficou restrito só a gente olhar para esses perfis de velocidade aqui, ó, e tentar descrever eles, certo? E para fazer isso, né, a gente já fez várias vezes, então provavelmente já deve ter uma resposta mais ou menos em algum lugar aqui, ó. Pegar desse primeiro aqui, ó, que fica muito preciso, né? A gente vai avaliar um perfil de velocidade que é linear, e esse que é linear por partes, o processo é basicamente a mesma coisa. Então, dá um Ctrl C aqui nesse trem todo. Ah, vai estar tudo trocado com valores, então a gente vai... nós vamos editando linha a linha, tá? Não precisa ficar preocupado em não perder algum passo, a gente vai relembrar cada um deles, tá? E o que a gente vai fazer? Se a gente pensar nesse perfil em qualquer ponto dele, né? Pega qualquer ponto aqui sobre a superfície, então eu vou ter um perfil que vai ser linear, certo? Se eu colocar um eixo X e um eixo Y que sejam adequados para a gente poder trabalhar, a gente vai conseguir chegar na resposta rapidinho, porque já que é linear, vai obedecer uma equação de reta, e eu preciso basicamente determinar, né, as constantes B e C, né, dessa equaçãozinha aqui, para a gente poder chegar nelas. Então, por exemplo, tá, para facilitar, se eu coloco a origem do meu eixo aqui, ó, certo? Em contato com a camisa, nesse ponto aqui, e oriento o meu eixo X, por exemplo, para cá, para a esquerda, enquanto o meu eixo Y está aqui para cima, eu vou ficar trabalhar com as velocidades positivas, certo? E ao mesmo tempo, aquela folguinha que ele mostrou para a gente, aquele valor A, na verdade é metade da folga, ele vai dar basicamente essa alturinha aqui, ó. Então essa altura aqui vale A, que a gente já fez uma continha de cabeça para chegar nele, né? A camisa do pistão, o diâmetro interno dela são 120, o do cilindro são 100, então sobra 20 para esses dois espacinhos. Como eles têm que ser iguais porque são concêntricos, então esse valor do ar aqui para a gente vai ser de 10 milímetros, e só. Então o que eu vou fazer? Para esse ponto aqui, ó, onde a gente está em contato com a superfície da camisa e ela está parada, vai ser o meu valor y igual a zero, então o y subindo aqui, tá? Então, na origem aqui ele vai ser zero. Então, a velocidade, já que o fluido vai estar parado nessa posição, né? Vai ser basicamente... Vou ter que reduzir aqui para caber. Deixa eu cortar aqui um pouco. Pronto. É só para não ficar para além de baixo. Mas basicamente teria velocidade 0 metros por segundo, para a posição que seria y igual a zero, né? E aí a única solução possível é o termo do C para a gente ser zero. Certo? Então a gente elimina um deles. E agora para outra posição, que seria onde a gente tem a velocidade conhecida, que seria aqui em contato com a superfície
externa do cilindro, a gente vai aplicar, né, a velocidade linear que ele vai ter aqui, certo? Então, para um y que vai ser de 10 milímetros, ou seja, 10 a menos 2 metros, a velocidade que a gente tem que ser velocidade linear, tá? E a velocidade linear a gente calcula ela em função da velocidade angular e o raio, ou seja, vai ser o W ali, que é o ômega, na verdade, de velocidade angular. Não temos ele aqui, então vamos buscar nas letrinhas gregas. Nunca decoro qual que eu tenho, letra grega, etc. Sempre procuro e não acho. Certo? Então, basicamente, a gente teria uma expressão desse tipo aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer, basicamente, é calcular, né, o que vai ser a velocidade linear para essa partícula aqui em função da velocidade angular do cilindro vezes o raio que a gente tem para ele. Certo? Olha que revisão boa da física do ensino médio. Da física que a gente vê na faculdade para rever física do ensino médio. Bom, velocidade angular para a gente, ele falou que são 400 rotações por minuto, né? RPM. Vou descrever ela assim para ficar mais fácil para a gente. Opa, minuto. Deixa eu colocar assim, ó. Ele vai reduzir para poder afastar, senão vai achar que é uma função que eu vou estar descrevendo. Tá? 400 rotações por minuto, que vai estar multiplicando o raio desse pistão, ou cilindro. Tá? E fala o seguinte, ó, ele não deu para a gente o raio, ele deu o diâmetro. Ele fala que tem 100 milímetros de diâmetro, então o raio metade disso, 50. Então, eu vou deixar aqui em metros, 0,05 metros, certo? Os 50 milímetros, né? Dá 50 centímetros, então tá aqui bonitinho. O que nós vamos precisar fazer? Trocar essas unidades aqui, porque essa rotação aqui não está cheirando muito bem, minuto também não, está longe de ser alguma coisa no sistema internacional. Então, vou criar lá aqueles fatorezinhos para trocar as variáveis. Então, já vou multiplicar, né? Eu vou criar um denominador aqui, bonitinho. E eu vou pegar essa rotação aqui, ó. Vou jogar ela no oposto, né? Se está no numerador, vou colocar no denominador para poder cancelar. E a gente vai colocar a unidade para a qual a gente vai querer transformar aqui na parte de cima. Quando a gente vai tratando de ângulos, arcos, etc., a unidade que a gente usa é o radiano, certo? E no caso, cada rotação ela tem 2π radiano. Certo? É isso que vale. Agora, para passar de minuto para segundo, né, mais tranquilo de fazer. O minuto está no denominador, perdão. Vou colocar ele aqui no numerador. Então, para cada 1 minuto, a gente vai ter 60 segundos. E aí, só fazer conta que agora já vai dar tudo certo. Rotação vai cancelar com rotação. O minuto vai cancelar com um minuto. O metro por segundo vai virar metro por segundo. E esse radiano, ele vai ficar super tímido perto desse metro aqui, já que ele não é uma unidade de medida, é uma unidade que indica, né, que está sendo descrito um arco de circunferência de alguma forma. Então, ele vai ser suprimido, a gente ficar só com metro por segundo nessas equaçõezinhas aqui. Tá? E aí, continhas. Opa. Ai, ai. Então, vai dar 400 vezes 0,05 vezes 2 vezes P divide 60. Isso aí. 2,09, certo? Metros por segundo. Então, eu coloco duas casas decimais aqui, porque eu sei que mais para frente vai multiplicar por um número bem pequenininho. Tá? Olha o 10 a menos 2 aqui. Então, fiz essa continha aqui, é só para a gente já ter, falou do ômega vezes R aqui.
Então, vou deixar ele aqui bonitinho. Separadinho essa conta. Puf. Ai. Agora foi. Então, para y igual a 10 menos 2 metros, né, ou 10 milímetros, a gente vai ter o ômega vezes r, vai ser igual praticamente esse tempo todo aqui vezes 10. Então, vou só pegar o valor que a gente já tem, do ômega vezes r, que é os 2,4 metros, vou pegar o termo do b, vou passar ele, vou isolar ele desse lado, e passar o 10 a menos 2, não é 10 a menos 3, dividindo. Então, basicamente, vamos multiplicar o termo de cima, né, por 100, então vai dar 209. Certa unidade para a gente pode ficar em segundo elevado a menos 1. Ou, se a gente quiser lembrar do radiano que ficou para trás, a gente pode fazer ele aparecer aqui de novo. Dá na mesma, tá? Lembra que a taxa de deformação angular, para a gente, né, ela é um ângulo, né, por tempo. Então, é radiano por segundo. Tá? Só que o radiano fica tímido perto do metro. Então, uma vez que a gente tem o valor da constante C, da constante B, a gente só substitui o valor para ela aqui, ó, na expressão, e aí faz a derivada, né, de U em relação a Y. Então fica só esse termo aqui dos 209, né, segunda menos 1, ou radiano por segundo, tanto faz, para a gente fazer as continhas lá de qual vai ser a nossa viscosidade. Então eu vou pegar a expressão aqui prontinha, vou copiar ela aqui embaixo, depois a gente pegou o valor do du dy, e vamos fazer as substituições, né? E mais uma vez, joga para cá, faz um igual. O torque para a gente, aí dados do exercício, é 3,8 newton vezes metro, certo? 2π é 2π mesmo, não precisa mudar nada nele por enquanto. O R para a gente é aqueles 50 milímetros, então é o 0,05 metros. A altura, ele falou que são 100 centímetros, né, ou 200? Acho que são 200. 200 milímetros de altura. Então é 0,2 metros. E o nosso du dy, olha que gracinha ele, 209. Então copiamos, colamos e calculamos a resposta. 3,8 que multiplica 2, opa, multiplica nada, divide 2, agora sim, vezes o π, vezes 0,05 eleva ao quadrado, vezes 0,2, vezes 209. Isso vai dar para a gente 5,787. Então, 5,79, né? E a unidade final disso aqui, ó. Eu tenho metro aqui no numerador, pode cancelar com esse outro metro daqui. Então, vai ficar newton. Tem um metro quadrado aqui dividindo. Já vamos copiar ele aqui. Tem um segundo, está dividindo o denominador aqui, vai ficar multiplicando aqui em cima. E dividimos aqui por metro. Ou newton segundo por metro quadrado. Certo? Que é a unidade de viscosidade.
certo? Ou Pascal vezes segundo, ou quilograma por metro por segundo também, tudo certo. São a mesma unidade, né? Um descondensado, outro não. Tudo bem, gente? Esse é o exercício difícil, certo? Resolve metade dele, né? De acordo com o que a gente fez aqui para o primeiro, que era o mais fácil. Por que é o difícil? Só basicamente para a gente ter que recordar nesses movimentos de rotações, eles acabam sendo bastante importantes. Tá? A vida prática nossa como engenheiro também, para quem vai fazer concurso, certo? Então, é importante dar uma revisada nesses elementos aqui. Então, os 3 primeiros exercícios foi basicamente para a gente poder ir relembrando as coisas e crescendo em grau de dificuldade. Alguma dúvida nesse exercício? 2πRH. Ah, Franciele, agora já foi. O famoso piaste tarde. Ah, eu vim aqui, eu fiquei esperando. Vai cair assim na prova? Ah, normalmente caem exercícios mais fáceis, tá? Nenhum nesse nível de dificuldade aqui. Por exemplo, o nível bom para poder cair em prova seria esse exercício que eu acabei de passar para vocês aqui, ó. Que eu acabei de passar. Que eu passei na semana passada. Inclusive foi exercício de prova para mim há muito tempo atrás. Acho que uma turma da Engenharia de Controle e Automação. Lá para a época de 2000 e... aquele tempo pré-pandemia. Certo? É um bom exercício, tá? Tem que relembrar os conceitos. Ah, tá. Então, esse último aí mesmo foi pra gente, foi para servir de revisão mesmo. Eu sei que tem diferentes graus como é que vamos dizer assim? Aluno que chega em diferentes níveis de aprendizado, coisas que viu no passado, etc. Então, as primeiras aulas eu acho muito importante sempre fazer esses exercícios que usa matéria de outras disciplinas, né, para poder dar aquela levantada, certo? Ficava muito feliz quando chegava aquela turma assim que não sabia nem tomar água direito, né, amarrar o cadarço. E na hora que saía lá, como é que fala? Na hora que saía o final do semestre, estava todo mundo assim, ó, como é que fala? Ativo, estudando, fazendo coisa muito mais difícil que a gente fez aqui no começo. Certo? Claro que para isso, né, mérito deles, né, porque eles que estudaram. Eu só estava lá, né, ajudando a iluminar o caminho para frente. Então, conseguiram fazer ele, precisa fazer, a gente pode passar para a próxima parte da matéria. Olha eu esperando aqui, ó. Eu sei que 31 mandaram, então 31 conseguiram fazer pelo menos. Certo ou errado ainda não vi, tem que avaliar. Tá, vou fazer outros. Vou fazer porque é o primeiro. Eu para fazer eu pedi o Felipe, beleza. Ah, então vamos brincar aqui com ele. Ele é uma mistura basicamente desse terceiro, né, com o primeiro. Só que é o terceiro simplificado, né? Que o movimento do cilindro é linear, está simplesmente descendo aqui, ó, caindo. Então, se a gente for fazer um somatório de forças para ele, vou até já pegar aqui, ó, o exercício primeiro inteiro. Para facilitar aqui, né? Para andar um pouquinho mais rápido também, que aí eu já oriento vocês para a próxima matéria. Cadê? Tem sumiram? Tá aqui. Beleza. Já dei um Ctrl C aqui, já fica com os valores todos aqui. E o que acontece? Nós vamos fazer agora um somatório de força que vai ser para baixo. Então vai ser em relação ao vertical, não para horizontal. Vertical. E aí a gente vai ter basicamente o peso, né, puxando esse pistãozinho aqui para baixo. Então, vamos colocar menos o peso aqui, certo?
E a força de arrasto para a gente, ela é sempre contrária ao do escoamento. Então, ela vai ser para cima. Então, eu vou arbitrar, ela vai ser positiva aqui. Ó. Por quê? Eu vou estar... Deixa eu ver aqui. Que ele colocou, obrigou a gente a trabalhar com um... Como é que chama? Um eixo X para baixo, né? Então, você vai trocar os sinais, mas não vai fazer diferença, não. Então, o peso vai ficar positivo, né? A força de arrasto vai ficar negativo, que está no sentido oposto, né? O do eixo X aqui. Tá? Aí o que acontece? Ele vai estar descendo, né, com a velocidade, velocidade constante, informação importante, já que a nossa aceleração vai ser nula. Então já vamos cortá-lo aqui. Então o somatório de força vai ser igual a zero. Então a gente vai ter basicamente que essa força de atrito nossa vai ser igual ao peso. Certo? Onde força de arrasto para a gente vai ser tensão do isolamento vezes a área, né, da lateral do cilindro, que vai ter em contato aqui com o fluido. E daí fica aquela dúvida, né? Poxa, 31 mandaram o exercício, né? A área para fazer o cálculo disso aqui é a mesma área do anterior. Como é que demorou tanto para responder assim? Vocês estão tímidos? Porque é a mesma área. Vou reduzir aqui o zoom, porque eu acho que ficou uma página em branco aqui no documento inteiro. Certo? É a mesma área aqui, ó. Até copiar ela aqui. Fica mais fácil jogar em qualquer posição aqui, depois substitui, tá? Depois eu pego lá. Então a gente vai ter o peso, vai ser igual a força de arrasto, né? E essa força de arrasto vai ser tensão vezes a área, certo? Por sua vez, a área que a gente vai ter, aí sim, né, vai ser esse 2πrh. Então, jogo de novo. Então, raio dele. O cilindro, ele falou que tem 73 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento. Então, o raio dele vai ser de, acertei, 0,073 metros, que é o raio, né? O comprimento de 100 milímetros, então 0,1 metro. Essa vai ser a área para a gente. E fazendo o cálculo dela, vou dar uma área pequenininha, tá? Mas isso aí mesmo, um cilindrinhozinho. Nem tudo mundo tem que ser grande. 2 vezes π vezes 0,073 vezes 0,1 vai dar para a gente uma área pequenininha de 4,586, então vou colocar 5,9 aproximadamente, tá? Vezes 10 a menos 2. Metros quadrados. Essa é a nossa área. Tá? E a tensão do isolamento a gente já pode dar uma avaliada nela também. A viscosidade ela foi dada para a gente como sendo 0,17. Deixa eu tirar isso daqui, ó. E aí, para o perfil de velocidades, o que vai acontecer é que basicamente a gente vai ter um perfil que vai ser um perfil decrescente, né? Deixa eu ver, fiz algum desenho parecido com isso? Fiz aqui, ó, na lateral. Ele vai ficar aqui em contato com o cilindro que vai estar descendo a velocidade maior e em contato com a camisa vai estar com velocidade zero. Então, quando ele desce aqui, vai ter uma velocidade aqui para baixo e em contato aqui com a camisa, né, ele vai ter zero de movimento. Tá? Então, seria um perfil ver pente pente pente. Certo, vamos desenhar.
um perfil descendente. Menor espessura. C3, tá bom. Vamos colocar aqui uma corzinha. Vou colocar um azulzinho dessa vez. E mais. Aqui, tá bom. Aqui. Tá? Cada linhazinha aqui representa uma velocidade de uma partícula diferente, tá? Quem não entendeu, às vezes quando viu o material da mão. E eu vou colocar uns eixos auxiliares aqui, tá? Vou colocar. Deixa eu ver. Pincel. Formas. Vou colocar aqui, ó. Desenhar sobre, tá? Vou trocar a cor. Vai ficar preto. Vai ficar menos espesso. Esse aqui pra gente vai continuar sendo tal do eixo X. Só que agora eu vou colocar o eixo Y aqui, ó. Certo? O eixo Y auxiliar. Porque o exercício até que coloca lá, vai ser um R aqui qualquer, etc. Não faz diferença. Certo? Só o nome do eixo. Nossa, esse aqui mudou. Quietinho. Texto. Eu vou para as configurações, não vamos escrever tamanho 1.000.000, não. Então aqui continua sendo X pra gente. Vou colocar o Y aqui também. Já. Bonito. Nosso eixo X aqui. Nosso eixo Y aqui. Certo? A gente vai posicionar, por exemplo, né? Tudo bem que ficaria mais fácil se tivesse colocado aqui, tá? Os eixos, talvez a gente até faça. Se colocar o X aqui e o Y de lá para cá, fica até melhor para a solução, mas não faz diferença. É só um passinho a mais na equação. Vamos estar aqui. Acho que fazer isso, que eu quero mostrar outra coisa. Oh não, professor, você desfez tudo. Desfiz. Eu gosto da didática. E... ok. Ok. De novo em texto. Vou colocar algumas coisinhas aqui, ó, tá? Vai ter X. Nunca sei. Texto. Vamos escrever aqui. X. Y. Vou escrever também, né? U igual a V.
um U igual a zero. Vou colocar um H, vamos colocar um E para servir de espessura, tá? Então, aqui seria a nossa direção X, aqui seria a nossa direção Y, tá? Aqui a gente vai ter um valor para a velocidade U que vai ser igual a V, a gente vai ter uma velocidade U que vai ser igual a zero, certo? E agora um pequeno eixinho aqui, ó, formas, só para a gente brincar, ó. Daqui até aqui, mais ou menos. Deixa aqui bonitinho. Esse aqui vai ser a nossa espessurinha, tá? Eu ensino um macete para vocês. Ctrl C, vem aqui no nosso probleminha. Ctrl V, joga isso para a direita, faz isso aqui virar um quadradinho qualquer. E aí, beleza. O que a gente vai fazer? Ô, professor, Nossa senhora. Ah. desculpa. Na fórmula da área, você colocou o valor do diâmetro Ah, ao é invés do valor verdade, da área. verdade. Ih, então erramos 4 vezes o valor da área. Então, coloquei o diâmetro, né? Pô. 36,5, né? 36,5. Ficou o dobro do valor. Então, é só pegar esse 4 pontos. Ah, já está aqui, ó, na memória. Só pegar o valor aqui e dividir por 2, né? Que é exatamente o que a gente fez. Não tem essa vírgula aqui horrorosa. Então, vai dar 22,9. 2,29,333. Tá? Então, ficaria a área assim. Obrigado, tá? Passou batido. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu tirar aqui. Por enquanto, eu vou fazer essas contas aqui. Não, vou deixar depois, mas deixa eu fazer aqui embaixo. Primeiro. O que vai acontecer? Para o perfil de velocidade nosso, a gente vai ter lá, né, para y igual a zero, seria essa posiçãozinha aqui, ó, a velocidade vai ser zero. Então, a gente tira que o termo do c vai ser zero, de novo. Certo? E aí acontece, para o y, que vai ser igual agora, igual a espessura, certo? A gente vai ter a espessura aparecendo aqui, certo? E eu vou substituir pelo valor da espessura aqui, em metros, do y, certo? Então, eu vou ter uma velocidade U, que vai ser igual a V, e essa velocidade está sendo dada aqui para a gente, da geometria, e ela vai ser igual a basicamente esse termo aqui. Então, o termo do B para a gente vai ficar basicamente a velocidade, né, dividida por essa espessura. Certo? Para todos os problemas que for linear, isso aqui vai acontecendo. Então, na hora que a gente for ver o d e o dy, vai ficar basicamente esse termo aqui do B, que é a velocidade sobre espessura. Então, a velocidade para a gente de queda, ele não informou, tá? A gente não sabe que velocidade é, mas a gente sabe que o B é velocidade por espessura. Então, quando a gente estiver fazendo os cálculos aqui, ó, a gente vai ter uma expressão para y, para u de y igual a velocidade, que você teria aqui em contato com o cilindro, né, dividido por E, né, vezes o y, que é a nossa variável, deixa eu colocar ele minúsculo, fica mais bonitinho, mais E, então, nosso du dy para a gente vai ser basicamente a velocidade dividida pela espessura. Só isso, tá? Essa parte aqui de deduções. Certo? Isso sempre vai ocorrer desde que o perfil seja linear. Então, o que acontece? Ele deu para a gente aqui, ó, a área a gente já calculou, e falou para a gente que a tensão vai ser
que a força de arrasto vai ser pressão vezes a área. Então, se eu pegar essas expressões e começar a unir elas, basicamente a gente vai ficar desse jeito aqui. Ó. Então, o peso vai ser igual, né, a tensão de zeramento vezes essa área. Certo? E na hora que eu pegar esse peso aqui, ó, e substituir ele pelo mi dy, ou a tensão por mi dy, a gente deixa assim, ó, vou tirar isto e vou unir tudo numa expressão só. Onde a tensão é isso daqui. Certo? Só colocando as listas de equações existentes, a gente vai unir. Pressão vai ser igual a força de arrasto, e a tensão vezes a área, esse termo daqui, a gente vai ter o mi dy. Então, a tensão para a gente vai ser o mi dy, já está aqui. A área para a gente, esse 2πr, 2πrh. Certo? E ele pediu que a gente achasse a velocidade. E aí, fazendo a substituição aqui do dy que a gente achou, deixar essa expressão de que está. Esse aqui some, esse aqui não vai fazer parte. Aí vem aqui a avaliação do perfil de velocidades. Aí a gente pega essa equaçãozinha aqui, depois a gente achou tudo, e substitui ela, né, pelos mesmos valorizinhos, né, mas agora a velocidade que a gente quer achar pela espessura do filme. Certo? E aí o que a gente vai fazer? Já que a gente quer encontrar esse termo da velocidade, os outros termos todos vão passar para cá, como é que fala? Passar dividindo o peso, né, seta a espessura. Então a velocidade para a gente nossa, velocidade, deixa ela aqui isolada já. Ela vai ser o termo do peso, certo? Já que eles estão numerador com numerador. Esses termos de viscosidade, etc., vão passar dividindo o termo do peso. E a espessura vai passar multiplicando. Então, o mi vem aqui para baixo. A área também. X. E a espessura é a única que vai para cima, né? Multiplicando. Certo? Então, peso seria massa vezes gravidade, né, para a gente. Só que a gente não tem a massa do cilindro, do pistão, tanto faz, né? O que foi dado para a gente é a densidade do material dele, que é o alumínio, certo? Ela foi dada para a gente aqui no formato de Standard Gravity, ou gravidade padrão, como algumas traduções apresentam para a gente, ou densidade relativa, que seria a tradução mais interessante para a gente. E esse SG para a gente, ou qualquer medida que a gente tem em SG, deixa eu pegar qualquer valor aqui. Uh, basicamente, esses valores que a gente tem em SG é basicamente quando ele pega a densidade de um fluido qualquer, ou de um fluido, e divide ele pelo rho da água a 4 graus Celsius.
Ou seja, ele basicamente, né, pega a densidade do fluido e divide ela por 1.000 kg por metro cúbico. Opa. Então, quando ele dá para a gente o valor em SG, o que a gente precisa fazer é basicamente, né, pega esse 1.000 que está aqui embaixo, passa multiplicando e a gente acha a densidade. Então, a densidade que a gente vai ter para o alumínio vai ser esse 2.640, certo? Os 2,64 vezes 1.000, certo? Para a gente fazer o cálculo dele. E aí o nosso volume, o nosso peso vai ficar em função de... Putz, vou fazer mais uma linha aqui, que não faz diferença nenhuma. Fica densidade do alumínio, né? Gravidade e o volume dele. Volume representando aqui o Vzão para tudo, né? Beleza. Então, substituindo valores agora. A densidade é 2.640 kg por metro cúbico, que vai estar multiplicando a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e por sua vez, explique, e por sua vez vai estar multiplicando o volume, e aí nesse caso o volume seria mais interessante ter aberto aqui, ó. Mais uma, Ctrl C, Ctrl V, e aí o volume para a gente, ele vai ser o volume, né, do cilindro. Então é a área da base, que é πr ao quadrado, então π, deixar o raio de r maiúsculo, né, r ao quadrado, vezes o comprimento, que no caso daria a altura para a gente, certo? Então pegaria a área da base vezes a altura, poder descrever o volume dele. Então, nesse formato, poderia simplificar algumas coisinhas aqui. Eu acho que é até mais interessante, nem precisava ter calculado a área. Certo? Todo dia calculamos, etc., mas dava para simplificar. E aí o π cancelaria com esse π, o esse r cancelava com esse r. Vamos fazer isso, depois a gente substitui valores. Então, vai ficar aqui. Igual. Aí um R vai cancelar com um dos R's daqui, fica só um R de cima com um R de baixo. Os H's vão sumir. Os P's vão sumir. Vai ficar só duas vezes a viscosidade em cima, densidade, gravidade. O raio do cilindro, né, vezes a espessura. Então, densidade está aqui, gravidade está aqui. O raio do cilindro é 0,0365. A espessura, metros. A espessura, vou entrar com ela em metros também, tá? Mas só para dar uma olhadinha aqui, ó. Ele falou para a gente que a camisa ela tem 75 milímetros de diâmetro, certo? O pistão tem 73, então sobrou 2 milímetros que eu vou ter que dividir igualmente, né? Um para cá e um para cá. Então tem 1 milímetro aqui, nessa espessura aqui, e 1 milímetro nessa espessura de cá. Tá? Então, 1 milímetro ou 0,001 metro. E aí a viscosidade foi fornecida para a gente. Ele falou que é 0,17 Pascal vezes segundo. Certo? E isso vezes 2. Certo? Que foi o que sobrou aqui do termo da área. Então, deixa eu deixar assim, porque fica maior. A velocidade para a gente, ela vai dar, em contas, 2.640, que multiplica 9,81 vezes 0,0365 vezes 0,001, divide por 0,17 e divide por 2 também. Então vai dar 2,78 metros por segundo, certo? 2.780,26, então 2,78 aproximadamente. Essa seria a resposta para a gente. A velocidade com o cilindro dessa é uma velocidade constante
de 2,78 metros, né, para baixo aqui. Chegaram nisso? Se não chegar, tem até 8h40 para poder resolver, né? Então, um probleminha que, vamos dizer assim, ele é bom, né? Não é nem muito difícil, nem muito fácil, é bom. Certo? Na minha cabeça, né, a avaliação é o seguinte, ela não tem que ser fácil nem difícil, ela tem que cobrar o conteúdo. Se o conteúdo é mais fácil ou é difícil, é outra história. Tá? Certo? Me permita rir, porque eu já passei por essas etapas todas de vocês. Então, de veterano para calor. Assim, nossa, ainda falta muita coisa para ver. Certo? Bom, então, vocês têm alguma dúvida no que vocês viram lá do material da Mara, que vocês querem perguntar agora? Senão eu já vou ir para ele, né? E a gente começa a ver algumas coisinhas sobre escoamento, algum detalhezinho assim. Até já posicionar aqui, ó, onde nós vamos ver. Aqui, certo? A gente acabou de ver essa parte de propriedade de fluidos aqui, a parte que interessa, pelo menos. A gente viu as equações lá de lei dos gases, vindo a parte de dimensões, vimos a parte de viscosidade. As outras propriedades são meio assim, decoreba, né? Densidade massa dividida por volume, por aí vai. Então, não faz sentido a gente ficar gastando tempo da disciplina, né? Para esse tipo de coisa, porque a gente vai usar elas nos exercícios o tempo inteiro. Então, bobagem fica vendo um por um, tá? Certo? E a gente traria aqui na parte de classificação dos escoamentos, tá? E exemplos e exercícios que tem aqui são exercícios e exemplos da Mara, tá? Eu não, como é que fala? A não ser que vocês peçam para eu rever algum exercício com vocês, nessa 1.7 a gente não vai tocar não, tá? Então a gente começa a falar um pouquinho sobre essa classificação dos escoamentos, de fluidos, etc. E depois, na semana que vem, já vai entrar nessa parte aqui de estática dos fluidos, etc. Equilíbrio de corpos submersos, exemplos de exercício. Na verdade, essa parte fluidostática aqui é bem rapidinho de ver. Vai ser basicamente uma aula para cada partezinha, né? Que é basicamente avaliar o efeito do empuxo, avaliar distribuições de pressão para vasos comunicantes ou outros tubulações de pressão, ver como é que funciona o manômetro, essas coisas assim, tá? Ver outros equipamentos além do manômetro, a gente consegue fazer isso. Alguma dúvida? Todo muito permissivo. Vamos ver. Então vamos dar uma olhadinha aqui no material da Mara, né, que ela está falando aqui sobre os escoamentos. Aí a gente vai pegar alguns, né, e vai ver uns videozinhos mostrando outros detalhes. Só para mostrar, só abrir aqui primeiro o material dela, para me localizar também. O espaço-tempo. O material dela é diferente do meu aí. Apresentações. Aí vem duas. Como é que fala? São duas aqui para classificação. Na verdade, eu estou só fazendo. Opa, esse aqui não deveria estar sendo mostrado para vocês. Fecha. Parte 2, parte 1, por algum motivo abre a 2 antes da 1. E aqui provavelmente ele começa dizendo, né, como que fala, o objetivo, né, dessa apresentação, né, os tipos de escoamento que a gente fala entre um e outro, etc. Conhecer alguns dos grupos adimensionais, o Rayleigh e o número de Mach. E aí vem aqui a descrição e classificamento dos movimentos dos fluidos, tá? Quando a gente pega como é que fala, essas divisões que são feitas aí da mecânica dos fluidos, normalmente a gente separa os escoamentos em tipos diferentes, justamente para facilitar, né, o entendimento de cada um deles. A gente está separando, na verdade, aqui em escoamentos viscosos e não viscosos, justamente porque para alguns escoamentos, por exemplo,
distantes da geometria, a gente não tem, às vezes, a formação da camada limite. Então, ao invés de, por exemplo, né, do exercício que a gente fez aqui, inclusive salvar, né, depois postar para vocês. Como aqui as espessuras são muito pequenininho, o perfil de velocidades ele vai se formando de uma superfície até outra. Agora, se fosse uma dimensão muito grande, o que ia acontecer é que esse perfil de velocidades ia ficar só até um pedacinho do fluido, certo? No meio poderia não ter nada e depois em contato com a parede aqui do cilindro ia ter um outro, certo? Então, neste caso aqui, no meio, na meiota, né, entre um escoamento e entre um perfil de velocidade e outro, o fluido estando parado, o que vai acontecer é que, para ele estando parado, né, você não tem variação de velocidade entre as partículas. Então, você não tem o efeito do atrito, certo? Uma das maneiras da gente modelar, né, que esse atrito não existe é chegar num software, por exemplo, e falar, ó, suponha aqui para esse pedaço de escoamento que a viscosidade é zero, que aí você vai economizar, viu, computador, várias continhas para poder fazer, certo? Mas o que não existe de verdade é taxa de deformação do fluido quando está distante, né, de um determinado escoamento. Nos outros escoamentos todos, dentro daquela região que está sobre a influência, né, das superfícies ou das forças de atrito sobre ele, a gente vai ter os escoamentos viscosos, que a gente vai dividir em escoamentos laminares e turbulentos, certo? Em função de como que vai se comportar as partículas ao longo do escoamento em si, certo? Eu vou dar alguns exemplos de importância para cada um deles e vou mostrar alguns videozinhos para a gente entender essa subdivisão aqui. Então, acho que podem começar pelos videozinhos. Deixa eu pegar do meu material, porque acho que eu botei na. Deixa eu ver, aulas. Fenômeno de transporte. Tudo são mecânicos dos fluidos. Que eu acho que eu peguei o vídeo, né? E coloquei dentro da apresentação para ficar mais fácil. De ficar vendo vídeo separado. Os preciosismos nossos. Certo? É só para ver o vídeo, como vocês vão estar com ele gravadinho, não faz diferença. Viscosidade. Isso aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui, que eu acho que. Deixa eu ver. Talvez eu consiga controlar aqui melhor. Certo? Esse experimento aqui é basicamente um dos experimentos que o Titio Reynolds fez para poder mostrar nesses eventos de turbulência e coisas assim, onde a gente tem aqui um tubo de acrílico, então ele é transparente, por onde vai estar passando um fluido que é água, então transparente, né, porém translúcido, então difrata a luz de maneiras diferentes. Não dá para perceber a olho nu, mas no vídeo vai ficar praticamente impossível, certo? A gente tem aqui, ó, no meio do escoamento, uma agulha, certo? E essa agulha, ela está liberando aos pouquinhos uma certa quantidade de tinta, certo? É uma tinta colorida. Então a gente vai basicamente ver ela aqui escoando junto do fluido e dá para ver um pouquinho que ela está descendo aqui, que ela deve ser mais densa que o próprio fluido, certo? O que vai acontecendo? Alguém vai ligar uma bomba, então fluido água vai estar escoando aqui, na hora que ele escoar, vai pegar essas gotículas aqui de tinta e vai carregando ela junto do escoamento. E aos poucos, uma válvula que vai controlar a vazão vai sendo aberta e conforme o tempo vai passando, mais vazão vai estar passando, mais vazão vai estar passando por dentro da tubulação, então a gente vai ter as características inerciais do escoamento modificando. Vai ter mais massa, mais velocidade para o fluido. Isso vai influenciar no escoamento dele. Tá? Então, passando aqui. Então, começou, né? O fluido aqui escoando. Primeiramente, nenhuma modificação. Na hora que ele começa a dar essas perturbações, ele ainda está no chama de regime laminar ainda, tá? Mas qual que é a ideia? Conforme o fluido escoa, e fatalmente ele vai se atritar com as paredes aqui da tubulação, e nessas paredes elas têm irregularidades, certo? Pequenininhas, né, na faixa ali de micrometros, ou até na faixa de milímetros, se for uma tubulação de material mais rugoso, tá? Mas acrílico bem lisinho. E o que vai acontecer? Essas imperfeições na superfície
Na hora que o fluido estiver escoando próximo daquela região, não a molécula que está em contato com a parede, porque ela está presa, mas a que está logo acima dela e as seguintes, na hora que ela estiver escoando com a velocidadezinha ali, ó, o que vai acontecer? Vai ter crista, vai ter vale, então vai forçar aquela molécula a subir um pouquinho, a descer um pouquinho, de acordo com a geometria. Isso vai criando algumas perturbações no escoamento e essas perturbações vão sendo transferidas para as outras partículas, certo? Mas, ainda no regime laminar, você tem o efeito da viscosidade, que ele é mais importante do que a própria energia cinética do escoamento. Então, o que vai acontecer é que essas velocidades perpendiculares, né, ao escoamento principal, elas vão sendo absorvidas pelo próprio fluido, certo? E aí vai ser, vamos dizer assim, a geometria e a velocidade começam a produzir alguma perturbação no movimento das partículas e as próprias partículas, outras, né, em função da inércia delas, do atrito que elas vão ter entre si, elas vão absorver parte dessas oscilações, certo? E a difusão das moléculas, ou seja, como que elas conseguem se espalhar ao longo de todas as posições da seção transversal para o fluido escoando, vai ser bem pequenininha. Então a gente basicamente, né, vai vendo que a linha está sendo perturbada, mas você nem tem, de repente, a dissolução dela. O fluido está escoando aqui, ó, em praticamente lâminas ainda, por isso escoamento laminar. E nesse escoamento, né, você vai ter pouca movimentação, né, das moléculas, né, entre uma camada e outra. Por isso que a linha ela fica perturbada, mas não se espalha, não é dissolvida, por exemplo. Quando a gente vai aumentando mais ainda a velocidade e o escoamento já começa a ter mais inércia do que ele consegue se autoabsorver, aquelas perturbações que estavam sendo absorvidas pelo atrito com o fluido, elas não vão conseguir mais ser completamente absorvidas, ou mesmo em maior parte absorvidas, e vão começar a se somar umas às outras, e aí o efeito sobre a nossa linha aqui de emissão é basicamente destruir ela, em questão de formatação inicial, né? E fazer isso aqui, ó. Na hora que você tem um escoamento muito grande passando ao redor daquela linha, essa tinta aqui que é solúvel, ela começa a se espalhar em torno do fluido, e aí quando a luz bate nela e a concentração dela está um pouco menor, a gente já consegue ver que ela reflete uma luz verde, certo? Então, o maior vai ficando a velocidade de escoamento, maior vai ser as características inerciais desse escoamento, e aí a gente vai tendo uma maior perturbação no escoamento. Esses tipos de escoamento turbulento eles são muito importantes, né, para os processos de transferência de calor em trocadores de calor, para a gente fazer solução de partículas, né, no fluido. Então, por exemplo, para poder fazer vai exemplo com veneno também. Vai fazer um sucozinho daquele de pozinho, tá? Não façam isso, é veneno, tá? Você pega lá aquela porcaria, né? Joga na água e mistura, balançando para quê? Fazer com que as partículas do material, né? Elas entrem em contato com várias outras partículas do fluido, em velocidades diferentes, em formato de turbilhão, para que elas se espalhem, fiquem em suspensão no fluido e dissolvidas no fluido, certo? Formando lá uma solução homogênea ou não, né? Dependendo da porcaria que a gente está colocando lá no suco, né? Vai ter sempre um pedaço que vai sentar no fundo, que é praticamente ali uma gelatina, certo? Então, não tomem desse suco, tá? Compre um limãozinho, façam limonadas para a vida, que é muito melhor, certo? Alguma dúvida nessa parte de escoamento laminar turbulento? Eu não vou ficar revendo tudo matéria da Mara. Minha intenção é avançar um pouquinho mais. Tá? Não é muito, etc. Esse slide no material da Mara aparece também, certo? Mostrando que no escoamento laminar, né, praticamente as velocidades elas vão ser só dependentes, né, de uma única direção. As perturbações são muito pequenininhas, né, para poder incomodar. Já no escoamento turbulento, você vai ter várias velocidades que vão estar em direções perpendiculares, né, ao escoamento principal,
Então você tem algumas outras componentes aqui aparecendo, que não só na direção I, né? E ao mesmo tempo, né, você tem um efeito, vamos dizer assim, que é um efeito transiente aparecendo sobre o escoamento. Então, além de uma velocidade que a gente chama de velocidade média, a gente tem uma oscilação nessas velocidades que a gente vai ter na direção do escoamento, justamente em função dessas interferências, né, das velocidades nas outras direções, causadas, né, em função justamente dos atritos, né, com a parede do tubo e perturbações que estão vindo antes mesmo de chegar dentro do tubo, né? Ou seja, na hora que o fluido está escoando, já chega no tubo, né, com algum nível de perturbação, certo? E para a gente avaliar, né, numericamente se o escoamento é laminar ou turbulento, o que a gente usa basicamente é o número de Tio Reynolds, certo? Onde a gente tem as propriedades do fluido, que vão basicamente, né, dizer, opa, a inércia do fluido vai estar relacionada com a massa dele, então a densidade aqui, e a energia que vai ser dissipada para ele, que seria relacionado com essa viscosidade aqui, e a gente teria um elemento de velocidade, aqui uma força, como é que fala? Um termo de velocidade, para avaliar com energia cinética, por exemplo, e um comprimento característico aqui, ó, que vai ser uma característica como é que fala? Da superfície para a qual a gente vai trabalhar. Normalmente, para escoamentos em tubos, vou passar para cá, porque o outro é de placa, a Mara nem fala muito sobre placa, a gente tem mais ou menos isso aqui acontecendo. A velocidade que a gente usa como velocidade característica, a velocidade média do escoamento, e o comprimento característico que a gente usa é o diâmetro. Então, para escoamentos onde a gente tem o número de Reynolds menor que 2.300, o escoamento a gente considera laminar, e maior que 4.000, a gente considera que o escoamento é turbulento, assumindo que entre 2.300 e 4.000, a gente vai ter lá um regime que é chamado de zona de transição. No material da Mara tem uma slide só para isso, mas eu queria mostrar para vocês um pequeno detalhezinho aqui, ó, tá? Para a gente entender esse pequeno detalhe. E nessas faixas de valores, por que a gente trata com elas. Se a gente vai vendo o videozinho aqui, ó, a gente vai vendo que o escoamento começa bem, né, sem perturbação nenhuma, depois começa a aparecer alguma coisa, certo? E aí o que acontece? Nós, como observadores, podemos pensar, será que esse escoamento ainda está laminar ou ainda está turbulento? Talvez esteja laminar, talvez esteja com mais característica turbulento, né? Opa, mais laminar, mais turbulento, mais laminar, mais turbulento. Aqui, talvez, mais para turbulento e laminar. Não, aqui mais turbulento. Não, talvez aqui. Agora sim deve estar turbulento, não é possível, né? Então o laminar deve ter ficado para trás. Talvez aqui já não tivesse. Então, onde que começa esse laminar, onde começa turbulento? Visualmente, lugar nenhum. Tá? A gente pode até observar essa bagunça, achar ela mais interessante, mas a maneira como como é que fala? Essa seção entre escoamento laminar e turbulento foi resolvida, para a gente tem mais a ver com aparatos experimentais do que efetivamente, né, com alguém olhando, né? Porque na hora que é uma pessoa olhando, aí vem outra pessoa e fala, não, deve ser outra coisa, certo? Ainda mais hoje em dia, né? A gente está vivendo a era do alto mimimi, né? Como se fosse o tempo passando, né? Antiguidade clássica, baixa idade média, alta idade média, renascimento, como é que fala? Por aí vai, era contemporânea, e agora a gente já está no alto mimimi. Mas qual que é a ideia? Vou pegar uns pontinhos aqui para fazer no pincel. Giz de cera para ficar bonito? Não. Aqui, vou pegar uns pontinhos, tá? Assim mesmo, 5 pontinhos, assim. E vou marcar uns pontos aqui, ó. Para a gente entender isso. Difícil controlar quando a gente não quer ter controle. Certo?
Então lá fazendo experimento, verificando qualquer coisa lá, né? Em função de um Reynolds, por exemplo, aqui, ó. Vou deixar escrever no texto ou não vai? Não, não vai. Ai, Word. Reynolds aqui embaixo. E qualquer fenômeno que a gente queira estudar aqui, tá? Pode ser avaliar a força de arrasto para o escoamento, pode ser avaliar fator de atrito, uma coisa, enfim. Certo? Qual que é a ideia? Se a gente pensa em uma equação só para descrever esse comportamento, aí vamos dizer o seguinte, né? Linha, vou pegar um modelo de uma equação só, que seria uma coisa assim, ó. Pegaria, tentaria unir, chegaria, teria lá uma equação, né, que descreveria o comportamento do fluido. Certo? Nota que um modelo de uma equação única, ele talvez escreva bem para alguns pontos, né, mas não descreve muito bem para todos. Por quê? O comportamento da função está muito difuso em alguns pontos. Aqui a gente observa, né, uma tendência de movimento, uma tendência de crescimento, né, por exemplo, logo nesse iniciozinho, que ela seria mais ou menos aqui, ó. Certo? Vou colocar até de cor aqui, ó. Colocar ela, por exemplo, para um verde mais escuro. Certo? E aqui eu vou pegar outra cor agora para a gente, só para mostrar esse outro comportamento aqui. Ó. Talvez nem fosse uma reta, por exemplo, né, mas mais uma curva. Então, fazer curvilínea assim, ó, com outra cor. Azul, não, vermelho. Então, por exemplo, um comportamento assim, ó, tá? E o que acontece? Em vez de trabalhar com o modelo de uma equação só, se a gente começa a trabalhar com o modelo de duas equações, como é que fala? A gente consegue descrever melhor o comportamento do fluido nesses diferentes estados de comportamento dele. Aqui, onde ele é mais comportadinho, por exemplo, seria a posição onde algum pesquisador indicaria para a gente, por exemplo, esse aqui vai ser nossa região de escoamento laminar. Por que tão grande? E aí coloque assim, invertinho, certo? E aí em outro pedaço aqui, ó, poderia representar parte do escoamento turbulento. Deixa eu criar uma outra linhazinha aqui, ó, só para marcar. Vamos dizer, até aqui, ó, tá até comportando muito bem. Então a gente, por exemplo, colocaria aqui, ó, para ser daqui para trás no escoamento laminar. E aí, um outro pedaço, vamos dizer aqui sim. Não quer ficar. Aqui. E eu quero essa aqui vermelhinha, tá? Daqui para cá seria a parte do escoamento turbulento. E no meio do caminho, né, a zona de transição. Tá? Então não é visual, é experimental, porque o comportamento das partículas vai ter um comportamento aqui e um que vai ser uma outra equação, vai ter uma melhor descrição para ele em outra posição. Então aqui seria o regime turbulento. Turbulento. Certo? Então tá aí, ó, esse efeito Reynolds, tá? E o Reynolds, basicamente, a gente obtém ele pegando algumas equações, que a gente chama de equações da quantidade de movimento, equações da continuidade, que a gente vai vê-las mais para frente, não na profundidade que a gente precisaria, tá? Mas basicamente pegar essa equação, né, no formato diferencial, a dimensionalizasse ela, um dimensional que aparece para a gente é justamente tio Reynolds. E a gente fala que ele vai estar
basicamente relacionado às forças inerciais e às forças viscosas no escoamento, justamente porque a gente está pegando um monte de força atuando sobre ele, né? E isolando lá o termo, tá? Então, a aula que vem a gente continua falando mais sobre esses perfis de velocidade, de regimes de escoamento, etc. Certo? Vamos ver bastante videozinho, isso é uma aula bastante interessante. Alguma dúvida, gente? Pra gente finalizar? Nossa, tá muito escuro aqui, a iluminação não tá legal. Não? Então tá bom. Então vamos encerrar a aula aqui hoje. Semana que vem já vejam, como é que fala? Dá uma olhadinha nesse material aí da Mara, tá? Mas já vão pensando que, ah, vamos dizer assim, na aula de próxima aula seria para a gente na dia 4 a gente termina essa primeira unidade e na aula seguinte, que seria dia 11 de setembro, a gente já estaria vendo a segunda unidade, tá? Então, abraço a todos. Vou parar a gravação. Sim, parar a gravação e encerrar a aula. Até mais, gente. Boa noite para todos. Fique com Deus. Até semana que vem. Será a reunião.